Olá! Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre o Power Map e mostrar como essa tecnologia que faz parte do conjunto de ferramentas Power BI pode nos ajudar a entender as informações através do uso de mapas. Bom, para essa demonstração eu vou utilizar os dados públicos que estão disponibilizados no site do TSE. Recentemente, o TSE divulgou informações referentes a eleitorado, a candidatos e resultados de eleições anteriores. Então, vou fazer aqui o download do conteúdo disponibilizado sobre informações do eleitorado brasileiro em 2014 e tentar traçar um perfil do eleitorado em 2014 através da ferramenta Power Map. Então, aqui você pode fazer o download. Você faz o download dessa base de dados. Tem milhões de registros nessa base de dados. Depois que você terminar de fazer o download, você vai ter acesso a esses arquivos. Então, eu já fiz o download desses arquivos para dentro da minha máquina e fiz a descompactação deles. Então, tem aqui o TXT. Eu tenho aqui o TXT com todos o perfil do eleitorado desde 1994. Então, nós vamos utilizar o perfil do eleitorado 2014 para a nossa demonstração. Então, o primeiro passo para fazer um projeto desse, utilizando dados públicos no formato TXT, é você se conectar com o Power Query. Você abrir o Power Query e fazer a importação dos dados a partir de um arquivo de texto. Primeiro passo, você aponta para o diretório onde está o arquivo. E aí o Power Query vai mostrar para você isso no formato que está no arquivo TXT. E agora você tem que trabalhar esse formato separando as informações que você quer e formatando elas. Então, Power Query é o momento de fazer a carga e transformação dos dados. Então vamos lá. Primeiro, nós temos que dividir essas informações em colunas. Então, fazer um split column por delimitador. E esse delimitador é o ponto e vírgula, semicolon. Muito bem. Então, aqui nós temos o ano da eleição, o estado, a cidade, a zona eleitoral, o sexo, a faixa etária, e o perfil da escolaridade e a quantidade de eleitores referentes a esse registro. Então vamos fazer a primeira coisa, é ocultar as colunas que nós não queremos. Então a coluna do ano, da zona eleitoral, não é necessário nessa situação. Então vamos ocultar. Agora vamos renomear essa coluna para nos ajudar. Então aqui é estado, aqui é cidade. Aqui é a quantidade de eleitores. Vamos alterar o formato dessa coluna para o formato número, já que é quantidade e estava sendo interpretado como texto. Bom, feito isso, a nossa fonte de dados está pronta para ser carregada. Então temos aqui os 4 passos configurados, ou seja, carregar a informação, fazer o split column, remover as colunas que nós queremos, renomeá-las e depois mudar o tipo de dados de uma das colunas. Então esse aqui é o passo a passo do nosso processo de ETL, nossa carga dos dados. Clicar em Done e aguardar que essa carga seja feita. Veja aqui a evolução da carga.
Então, 6.000, 19.000, 30.000 linhas, 50.000, 60. Veja, 860.000 linhas. Agora você clica em Load to Model para carregar esses registros para dentro do modelo de dados da sua planilha. Agora que o modelo está carregado, você pode acessar o Power Pivot, clicar no botão Manage e alterar o modelo se tiver necessidade. Então, nesse caso, como nós temos algumas cidades que pertencem a alguns estados e para que não tenha confusão com o Power Map, é necessário que a gente crie uma coluna nova que junte o estado com a cidade. Então vamos lá, vamos manipular esse modelo. Então, clicando nessa célula, você pode adicionar uma função de concatenação, formando a cidade, separando a cidade por vírgula com o estado e incluindo no final o país. Com isso, você terá um registro de cada cidade pertencente a cada estado e cada país para ser usado como fonte de informação para o seu Power Map. Então, depois que essa função for processada, nós vamos configurá-la para ser reconhecida como endereço completo. Clicando em Advanced, você pode mudar a forma com que a ferramenta reconhece essa coluna. Então, a gente pode definir que ela é uma coluna de endereço. Pronto. Podemos agora clicar na guia Insert e selecionar o Power Map. Bom, o Power Map ele abre essa tela que é formada por uma coluna à esquerda, onde você consegue montar um tour, né, ou seja, salvando as visões que você monta e sequenciando elas ao longo do tempo. No centro, o mapa, o globo em 3D, onde você consegue trabalhar com as localizações, coordenadas geográficas, de forma bastante interativa, mudando a posição desse mapa com clique e arrastando. Aqui em cima nós temos várias funções que possibilitam você trabalhar, por exemplo, com o mapa, com as localidades, com formatos, por exemplo, do terreno, onde você tem a visão da cidade mesmo. Vitória, por exemplo, o terreno da cidade. Então dá para você manipular de diversas formas os seus mapas. E aqui, mais à direita, você consegue definir o que vai ser considerado como endereço para localizar suas informações. Então nós criamos uma coluna nova chamada endereço. Então ela vai ser a coluna que vai identificar qual é a localização exata. Então, selecionando ela e definindo que ela representa o full address, as localidades começam a aparecer no mapa. Então, está vendo que a quantidade de leitores por localidade, que é a informação que a gente quer, então já está identificando as coordenadas. Então, temos 5.738 cidades sendo identificadas aqui. Então, temos aqui, por exemplo, Aracruz. Aracruz já foi identificada.
Fundão já foi identificado. Serra ainda não. Nem Vitória. Cariacica. Então o Power Map está processando as coordenadas geográficas e identificando a localização exata. Então, a partir dessas coordenadas geográficas, a gente vai conseguir fazer diversas análises, por exemplo, colocando a escolaridade, colocando o sexo e colocando o volume de quantidade de eleitores de determinado perfil. Isso vai dar uma visão bastante interessante dos dados. Pronto. Todas as cidades devidamente identificadas, Brasil inteiro. Então a gente já tem mais ou menos o perfil de onde estão os eleitores. Bom, mas isso aqui são só as coordenadas geográficas, a gente precisa saber da quantidade, né? Então vamos dar o próximo passo e definir qual é a coluna que representa o peso. É a coluna quantidade de eleitores. Então a gente já pode ver os maiores colégios eleitorais do Brasil. Então a gente pode dar um passeio aqui nesses colégios eleitorais e ver quais são os que se destacam. Por exemplo, o Colégio Eleitoral de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Brasília, de Salvador, Fortaleza. Então já é uma visão dos maiores colégios eleitorais. Lá ao fundo nós temos o Colégio Eleitoral Relevante, que é de Manaus. Então, podemos, por exemplo, começar a salvar um tour. O primeiro tour vai ser esse, onde a gente vai definir os maiores colégios eleitorais. Vamos adicionar uma segunda cena para que a gente possa vir para a região norte e apontar Fortaleza e Salvador como uma anotação. Adicionar mais uma cena na nossa análise. Então é interessante que é possível nós contarmos uma história através dos dados. Então Pará e Manaus. Beleza, então fizemos aqui uma primeira análise. Vamos adicionar mais uma cena. Depois que a gente fez uma análise quantitativa do perfil dos colégios eleitorais,
Podemos mudar tudo isso e ver no formato de hatchmap, por exemplo, essa distribuição. Podemos colocar outras informações, por exemplo, o perfil do eleitorado. Então, vamos colocar aqui o perfil do eleitorado. O perfil do eleitorado vai depender, por exemplo, vamos botar a primeira opção, sexo. Vamos analisar qual é o perfil do eleitorado do colégio do Rio de Janeiro. A maioria é feminino. Vou posicionar para que a gente consiga enxergar da melhor forma possível. Talvez você queira enxergar isso como barra. E agora vamos adicionar mais uma cena para ver como é o perfil do eleitorado capixaba. Chegamos ao Espírito Santo. Os colégios eleitorais de Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica. Vamos colocar, por exemplo, agora com relação à escolaridade. Vamos visualizar a escolaridade na Serra. Então, a maior escolaridade na Serra é ensino fundamental. Já em Vitória, a maior escolaridade é de ensino médio completo. Então tem uma mudança no perfil do eleitorado com relação à escolaridade nos municípios com os maiores colégios eleitorais. Então, com o Power Map dá para fazer diversas análises utilizando mapas e plotando esses dados em cima dos mapas. Essas análises foram feitas a partir de dados públicos obtidos no site do TSE. Então, você pode fazer diversas avaliações utilizando dados públicos ou dados privados. Então,
Então, essa foi uma demonstração que você pode fazer de casa, porque toda essa tecnologia ela está disponível e os dados também estão disponíveis. Bom, espero que esse vídeo tenha demonstrado um pouco da capacidade que essa ferramenta Power Map tem para que você explore cada vez mais os recursos de mapas utilizando tecnologias do Power BI. Bom, até o próximo vídeo. Obrigado.